falar um pouquinho sobre a alimentação na gestação, que foi um tema sugerido por vocês. E eu vou tirar todas as dúvidas sobre o que é indicado, o que não é indicado. Também vou falar sobre a suplementação, porque tem muita gente que tem curiosidade de saber. E aí eu dou destaque para 2 suplementos específicos que todo mundo precisa, porque a gente não encontra boas fontes na alimentação. E esses nutrientes são essenciais para a formação do bebê. Então, se você tem curiosidade de saber, fica até o final. Vou separar em 2 partes, né? Sobre a base, a alimentação, e também sobre a suplementação. É importante vocês saberem que sobre a alimentação, a gestante precisa de todos os nutrientes, tanto macro quanto micronutrientes. Então, a gente precisa equilibrar realmente a alimentação de acordo com as necessidades de cada um. A gente sempre trabalha de forma individualizada. Mas eu vou dar destaque com relação à alimentação para um macronutriente, que é a proteína, que participa ali da formação do bebê, formação tecidual, crescimento também a partir do 2º e 3º trimestre. Então, a gente precisa dar esse destaque. Gestante precisa de, no mínimo, 70 gramas de proteína por dia. E, gente, a gente encontra ali boas fontes proteicas em proteínas animais, em proteínas vegetais também, né? A gente fala sempre aqui sobre as, principalmente leguminosas, que são boas fontes de proteínas vegetais, mas a gente precisa acrescentar essas proteínas na alimentação da gestante. Vou dar um destaque também para a gordura, porque a gente precisa, para formar ali cérebro do bebê, visão do bebê, para os hormônios também, para regular toda essa oscilação hormonal que pode acontecer, as gorduras. Então, a gente também não pode esquecer desse macronutriente. E também os carboidratos que fornecem energia. Então, essa gestante pode ter ali uma hipoglicemia, por exemplo. Então, a gente precisa normalizar tudo isso, acrescentando os carboidratos de digestão um pouco mais lenta, de um índice glicêmico um pouco mais baixo, para fornecer saciedade e também para não acontecer de ter aí essa hipoglicemia. Então, vamos lá, né? O que é interessante vocês saberem? Gestante pode ter uma alimentação diversificada, com todos os grupos alimentares, colocando bastante vegetais na alimentação, frutas, proteínas animais ou proteínas vegetais. A gestante, sim, pode ter saúde e ter uma alimentação tranquila e saudável, mesmo sendo vegana. Mas é claro que precisa procurar um profissional para ajustar as suas necessidades. Gente, é obrigatório ir no nutricionista, ajustar a sua alimentação para você não ter nenhum tipo de carência nutricional e ter uma gestação tranquila e saudável. Mas vamos lá, né? A gente conversou aqui sobre os vegetais, eles devem ser incluídos na alimentação, mas eu falo, né, para as minhas gestantes não consumirem nenhum tipo de alimento cru, incluindo os vegetais, na rua, porque a gente não sabe da procedência, a gente não sabe ali se aquele alimento foi higienizado corretamente. Então, vegetais crus somente em casa, higienizando com solução clorada, que é a única que a gente tem ali, né, estudos comprovando a eliminação dos micro-organismos, diferentemente de vinagre, por exemplo, que eu particularmente uso, mas não recomendo para gestante, porque a gente não tem segurança. Então, nesse caso, como a gestante não pode ter, né, nenhum tipo de contato ali com micro-organismos, podem causar toxoplasmose, cisticercose, enfim, diversas patologias que podem influenciar ali na formação do bebê. Então, a gente evita realmente o consumo e faz a higienização correta do alimento. O que é recomendável é higienizar antes de colocar na geladeira, para você não promover uma contaminação cruzada. Então, chegou do mercado, lava tudo, higieniza tudo e guarda na geladeira. Essa é a recomendação correta. E, gente, proteínas animais de forma alguma crua, não pode. A gente deve consumir proteína sempre muito bem passada, independente de ser em casa, independente de ser na rua. O que a gente deve levar em consideração também, né? A gente precisa, nessa fase de gordura, eu conversei com vocês sobre isso, principalmente de ômega 3, do DHA mais especificamente, uma quantidade muito grande, porque é uma gordura que a gente não produz. Então, a gente precisa suplementar, a gente vai falar um pouquinho mais sobre ele, mas o DHA participa ali da formação do cérebro e da visão do bebê. E quais são as fontes de DHA? Peixes, algumas sementes, né, como chia, como linhaça, e a gente também tem algumas algas. Algas são sensíveis, a gente também não tem na nossa alimentação, né, não é cultural. Além disso, né, a gente também não pode, a gestante não pode consumir linhaça até o 1º trimestre, não é recomendável, porque não tem segurança no consumo, somente a chia. E os pescados não devem serem consumidos em grande quantidade por conta do risco de contaminação por mercúrio, que é o metal pesado que pode afetar o desenvolvimento do bebê, pode causar má formação fetal. Então, o que eu indico, né? Que faça a suplementação para essa gestante não ser exposta a riscos, mas a gente vai falar um pouquinho mais sobre ela. O que é interessante também a gente levar em consideração?
Cálcio participa ali da formação óssea do bebê. A gente precisa de cálcio através da alimentação. Então, quais são as fontes de cálcio, né? Vegetais verdes escuros, o gergelim, a gente também tem aí um pouco de cálcio nos ovos, a gente também tem cálcio aí nos derivados lácteos, e aí para quem não tem, né, nenhum tipo de sensibilidade alimentar, a gente também deve incluir, e se for o caso, a gente também pode suplementar somente se houver carência, porque a suplementação de cálcio é um pouquinho perigosa, né, por conta de calcificação dos tecidos moles, enfim. Mas cálcio a gente deve dar atenção na gestação. Então, tem todos esses alimentos que eu falei para vocês que são essenciais durante a gestação. Além disso, a gente dá um destaque também para o ferro. Ferro participa ali também, né, da formação dos glóbulos vermelhos, da hemoglobina, transporte de oxigênio. Então, a gente precisa também de ferro. Onde a gente encontra ferro, né? Nas proteínas animais, principalmente fígado, carne vermelha, eu vou até falar um pouquinho mais sobre o fígado com vocês, mas também a gente encontra o ferro ali nos vegetais, principalmente vegetais verdes escuros. E qual é a consideração? Esse ferro é classificado como ferro não M, ele tem uma baixa biodisponibilidade para a gente porque ele pode ser quelado ali e diminuir a sua absorção. Então, para a gente evitar que isso aconteça, a gente precisa acrescentar uma fonte de vitamina C para aumentar essa absorção. Então, principalmente para aquela gestante que é vegana, que não consome nenhum alimento de origem animal, a gente precisa acrescentar boas fontes de vitamina C junto com grandes refeições que tenham ferro. Feijão também é uma opção de ferro não M. Então, a gente precisa acrescentar aí uma laranja, uma tangerina, um tomate, um pimentão, um morango, um maracujá, enfim, frutas ou vegetais ricos em vitamina C para a gente aumentar essa biodisponibilidade. Com relação ao fígado que a gente conversou, ele realmente é uma excelente fonte de ferro. Na verdade, é a maior fonte de ferro que existe. Porém, né, a gente não sabe a que esse bovino foi exposto e a gente não sabe se esse fígado realmente, como é um órgão de metabolização, né, se ele está ali, enfim, saudável, se não está. Então, para a gente não expor essa gestante, eu particularmente não recomendo que consuma excesso. Não estou aqui causando nenhum tipo de terrorismo nutricional. Então, se você tiver vontade de consumir um fígado, eventualmente não tem problema. A questão aqui é realmente o excesso que pode expor essa gestante, né, a contaminações desnecessárias. Então, se for o caso, é interessante a gente suplementar. A gente pode fazer um ferro quelado dentro de um contexto para evitar que essa gestante venha cursar com anemias, né, durante a gestação. E aí, gente, um sintoma da anemia na gestação, da anemia por carência de ferro, são as picamaláceas, né? Que são aqueles desejos alimentares estranhos que era muito comum antigamente, porque não tinha praticamente a suplementação. Suplementação muitas vezes ali de sulfato ferroso, que é um ferro não M, que não é tão facilmente absorvido, tinha muitos efeitos colaterais, o que dificultava a aderência, e aí, consequentemente, as gestantes ficavam com desejo de comer tijolo, comer parede, né? O que não acontece mais hoje em dia, a gente tem desejo por comer brigadeiro, né? Que na verdade não é picamalácia, é desejo, vontade mesmo de comer. Mas vamos lá, né? Então, a gente deve ter uma alimentação diversificada e variada. Costumo dizer assim que um prato saudável para uma gestante a gente precisa ter ali, né, metade dele de fontes vegetais, com legumes, né, assados, preferencialmente quando for consumido na rua, e ali uma boa fonte de proteína e uma boa fonte de carboidrato. Nas proteínas, a gente pode colocar proteínas vegetais, um tofu, a gente pode colocar uma soja, a gente pode colocar um feijão, grão de bico, ou proteínas de origem animal também, e boas fontes de carboidratos. Então, isso é um prato equilibrado e saudável dentro de um contexto para uma gestante. Isso é um prato, gente, generalizado. É óbvio que vai, né, ser de acordo ali com as necessidades da paciente, e isso somente dá para fazer em consulta mesmo, não dá para generalizar aqui porque eu não conheço as necessidades de cada um. E acrescentar ali uma frutinha de vitamina C para a gente aumentar a absorção do ferro não M dessa alimentação. E fazer esse equilíbrio, gente, durante todas as refeições, café da manhã, almoço, lanche, jantar, no mínimo 4 refeições, mas a gente pode fracionar um pouquinho mais se essa gestante tiver hipoglicemia durante esse período, para ela não ter ali um desmaio, por exemplo. E, gente, é muito importante a hidratação durante esse período, porque a gestante ela pode ter uma predisposição a ter infecção urinária e não pode usar antibiótico. Poucos médicos recomendam ali o uso de antibiótico, então ali é muito sacrificante, sofrimento mesmo, né, durante essa gestação, não poder usar um antibiótico e aí ter todos os sintomas associados ali. Então, se a gente consumir água, a gente consegue prevenir essas infecções urinárias. A gente também tem um suplemento
que pode ali fazer com que essa gestante elimine essa infecção, chamado demanose, que é um tipo de carboidrato que faz com que essas bactérias se desgrudem ali daquela parede e a gente consegue eliminar através da urina. Mas, né, não são todos os casos que podem consumir esse carboidrato, esse suplemento. E isso aí é um tema, né, para outro tópico, senão a gente vai falar aqui muitas coisas. Mas complementando, agora a gente vai falar sobre a suplementação, que é muito importante também durante esse período. E aí os 2 suplementos que são muito importantes, que todo mundo deve suplementar, é o ácido fólico e o DHA. A gente faz uma suplementação de ômega 3, né, completo, o EPA-DHA, mas mais especificamente de DHA. A gente precisa dar essa atenção porque o DHA participa da formação do cérebro e da visão do bebê e a gente sabe que as fontes são escassas. Então, ali no caso das gestantes que são onívoras, a gente já faz a suplementação de óleo de peixe, óleo de krill. E para gestantes que são vegetarianas e veganas, né, às vezes até aceita ali a suplementação de óleo de krill, de ômega 3, mesmo de óleo de peixe. Mas as veganas a gente pode fazer, a gente tem a opção de fazer a suplementação de microalgas, que também tem uma boa dose aí de DHA, com segurança. Então, a gente consegue fazer essa suplementação de forma satisfatória. E, gente, o ácido fólico, ele participa da formação do tubo neural desse bebê. Então, previne a espinha bífida, previne que tenha lábio leporino, que tenha fenda palatina, por exemplo. Então, ele é essencial e a gente já faz, né, antes mesmo dessa gestante engravidar. A gente já vem de uma forma profilática. O que é importante vocês saberem? Vou até colocar aqui o carregador que vai descarregar. Voltando, né? 30% da população não consegue converter o ácido fólico em metilfolato. Metilfolato, gente, é o ácido fólico da forma ativa, o que a gente consegue absorver. Então, para a gente não ter nenhum tipo de carência, para o nosso bebê não ter nenhum tipo de carência associada com a carência de ácido fólico, a gente precisa ter o metilfolato. Por que eles não conseguem fazer, né, essa transição, essa metabolização, essa conversão? Por conta da carência de uma enzima, metiltetraidrofolato. Isso é genético, gente. Não tem como a gente ver olhando para a pessoa. A gente precisa realmente realizar exames para saber se esse paciente está conseguindo fazer essa conversão ou não. Qual é a questão aqui que a gente precisa levar em consideração? Muitas vezes a gestante, ao invés, né, de suplementar o metilfolato, elas fazem a suplementação de ácido fólico, só que elas têm, né, 30% dessa população tem a carência dessa enzima. E aí elas podem ter patologias associadas. O que é importante a gente fazer? Exames, a gente precisa dosar isso para saber se esse ácido fólico, né, está sendo convertido ou não. E a gente não dosa, gente, ácido fólico. Porque ácido fólico, né, ele não foi ali convertido, de nada serve para a gente saber se essa pessoa está conseguindo converter. A gente precisa fazer 2 exames específicos. O primeiro é o hemograma completo, porque ali a gente já consegue identificar a carência de ácido fólico, porque isso leva a uma condição chamada anemia megaloblástica. Além disso, a gente também tem a homocisteína, para ela ser convertida em metionina, ela precisa de ácido fólico. Se essa paciente tiver carência de ácido fólico, ela vai ter ali a homocisteína muito elevada. E aí a gente sabe que além desses problemas associados na gestação, a homocisteína pode promover alterações cardiovasculares, incluindo também, né, cardiopatias e também câncer. A homocisteína elevada, ela pode promover isso, problemas intestinais, neurológicos, depressão, ansiedade. Então, gente, não dosa somente ácido fólico, a gente dosa aí hemograma, a gente faz hemograma completo e a gente faz também a homocisteína. Sabe o que é importante vocês saberem também? Que ácido fólico em excesso faz mal também. A gente tem alguns estudos associando excesso de ácido fólico durante a gestação. A gente tem aí a associação com alguns casos de autismo. É claro, né, gente, que isso é um dos fatores. Tem que ter também a predisposição genética, enfim, são outros fatores associados. Mas a gente também tem estudos associando isso. Então, até o ácido fólico em excesso é prejudicial. Então, antes de você sair suplementando, nervosa, ai meu Deus, será que eu faço parte desses 30%? Dosa sua homocisteína, faça o hemograma, não crie terrorismos, né? Procure um profissional para ajustar as suas necessidades. Fazendo isso, a sua gestação vai ser tranquila, vai ser saudável, você não vai ganhar excessos, né, de peso durante a gestação, que a gente sabe que isso também acaba comprometendo a saúde dessa gestação. Então é só questão de equilíbrio mesmo, tá? Então, eu espero que eu tenha esclarecido algumas questões, né? É manter um equilíbrio, assim como tudo na vida. A gente precisa comer, mas não comer por 2, gente. Isso também é um mito, tá?
gestante não precisa comer por 2. Ela tem um acréscimo ali na alimentação a cada trimestre de gestação. Mas esse excesso, gente, que ela carrega uma pessoazinha ali, não é uma pessoa grandona. Então ela não precisa realmente dobrar as calorias do seu planejamento. A gente tem um acréscimo ali de 300 calorias, 400 calorias. É bem pouquinho, isso é individual. Mas a gente não pode exceder essas quantidades para não ganhar, né, um sobrepeso, ganhar ali muitos quilos durante essa gestação. Então, meus amores, equilíbrio sempre. Se ficou alguma dúvida, é só vocês me mandarem pra gente conversar um pouquinho mais.